Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Educa Floripa. Um dos principais indicadores para medir a qualidade de ensino no Brasil é o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Mas você sabe o que isso significa? Muitas famílias, estudantes e até educadores já ouviram falar no IDEB, mas muitas vezes não entendem a sua importância e como ele funciona. No programa de hoje vamos falar mais sobre esse assunto tão importante. O IDEB foi criado pelo governo federal em 2007 para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas e particulares do país. Ele é calculado com base no desempenho dos alunos em provas de matemática e português e na taxa de aprovação escolar. A fórmula do IDEB é simples. Ela combina a nota dos estudantes nas avaliações com o fluxo escolar, ou seja, o número de alunos que concluem cada etapa da educação sem repetir de ano. Quanto maior a nota e menor a taxa de reprovação, melhor o IDEB da escola. O índice é essencial porque ajuda a identificar onde a educação está avançando e onde precisa melhorar. Além disso, ele é usado para direcionar investimentos e políticas públicas, garantindo que as escolas tenham mais recursos para melhorar o ensino. Aqui na rede municipal de Florianópolis, diversas ações estão sendo feitas para melhorar ainda mais o ensino e, consequentemente, os resultados do IDEB. E quando falamos em qualidade no ensino, não podemos esquecer que o incentivo ao aprendizado vai além das notas. Desafios como a Olimpíada Brasileira de Informática estimulam os estudantes a desenvolverem novas habilidades e alcançarem grandes conquistas. Uma escola de Florianópolis conquistou um feito inédito na Olimpíada Brasileira de Informática. Entre mais de 117 mil participantes, um estudante do norte da ilha ficou entre os 10 melhores do país e conquistou o primeiro lugar em Santa Catarina. O destaque é Gabriel Vargas, aluno da Escola Básica Municipal Virgílio dos Reis Vargas, em Canasvieiras. A competição, que testa habilidades de lógica e programação, desafiou estudantes de diferentes idades. Eram sobre lógica e sequência, combinações, possibilidades, coisas mais para raciocínio lógico do que fórmulas e outras coisas do tipo que tem em outras matérias. Não é algo mais associado à matéria normal que nós estudamos, mas algo que nós aprendemos com o tempo. Essa foi apenas a segunda vez que a escola participou da Olimpíada, mas o desempenho foi impressionante. A OBI ela é dividida em duas modalidades, iniciação, tá, e a programação. Esse ano nós resolvemos, que todos os alunos deveriam participar, para a gente poder ver. Às vezes a gente tem muitos alunos que são tímidos, não gostam de se inscrever e depois viram essas raridades aí. Foram 563 inscrições, então foi a escola que mais inscreveu dentro de Santa Catarina. E tivemos um resultado para a segunda fase de 103 alunos classificados e para a terceira fase tivemos 9 alunos classificados. E a terceira fase seria o nacional. E o Gabriel ficou entre os 10 colocados. E para a família, não há dúvidas de que essa conquista é motivo de muito orgulho. Porque saber que teve 117 mil inscritos e ele ficou entre os 10 primeiros do Brasil, isso nos dá muita alegria. O Gabriel ele é um pouco tímido, ele não fala muito, parece, ele não demonstra reação, mas com certeza ele ficou muito feliz e ele sabe que isso é o futuro dele, Desde pequeno, Gabriel demonstrava interesse pelo mundo da computação. O Gabriel ele sempre teve essa facilidade de aprender, ele sempre despertou esse interesse na parte da informática, então a gente sempre foi incentivando ele. Ele chegou a fazer alguns cursos e quando a gente conseguiu trocar ele de escola, que a gente conseguiu trazer ele aqui para o Virgílio, eles viram esse potencial nele também e inscreveram ele para participar das Olimpíadas. Ele participava anteriormente da de matemática, onde ele já tinha tirado menção honrosa por 3 anos. E esse ano, então, foi a primeira vez que ele participou. E já na primeira prova que ele fez, a escola já passou para a gente que eles já estavam assim, encantados como ele tinha ido bem, tinha sido uma das melhores notas dentro da escola. E foram aprofundando esse potencial dele, incentivando ele para ele chegar até onde ele chegou hoje. E esse talento abriu novas oportunidades.
Gabriel conquistou uma medalha de ouro e foi convidado para participar da Semana Olímpica, que acontece no Instituto de Computação da Unicamp. Eu acredito que seja uma semana que irá acontecer várias apresentações, várias informações que vai ensinar. E vai ter várias coisas associadas à programação e à lógica, raciocínio, essas coisas do tipo, eu acredito. Com o tempo eu já estou me aprendendo com o tempo. Já vou compreendendo mais e vou evoluindo. O interesse de Gabriel pela tecnologia não surgiu agora. Ele vem já se dedicando aos estudos e acumulando conhecimento. Ele já faz alguns cursos, ele sempre ganhou muito apoio de casa, tanto com jogos de lógica, para ele estar ficando mais criativo, né? O desempenho de Gabriel motiva outros alunos a se dedicarem mais e descobrirem novos talentos dentro da escola. O Gabriel é o nosso garoto prodígio, né? Então ele vem ser o nosso garoto prodígio do primeiro e a gente quer que ele seja esse transmissor, né, dessa empolgação, né, que possa realmente inflamar, tá, nas outras crianças e que ela possa vir participar. Quem sabe aí a gente, né, como eu falei no início, né, vamos ter novos técnicos, novos programadores, novos analistas, né, através de quê? De uma Olimpíada que deu esse impulso inicial, né, para o conhecimento deles, para que eles pudessem aprender cada vez mais. A volta às aulas é um momento de alegria, expectativas, mudanças, mas às vezes de muita ansiedade para crianças e adolescentes. Por isso, o Educafala de hoje recebe a psicóloga Márcia Pereira Bernardes, para falar sobre esse assunto e entender como é que a gente pode tornar esse retorno mais tranquilo. Bem-vinda, Márcia. Doutora, quais são os principais sinais que educadores e pais podem observar desse possível nervosismo? Querida, primeiro a gente tem que fazer uma definição sobre de que criança nós estamos falando. Porque uma coisa é a gente falar de uma criança até 7, 8 anos, cuja volta à aula vai ser no kindergarten, né? Aquele jardim de infância. Entendeu? Outro são crianças que vão ali dos 7 até os 14, 15, que está no primário, antigo primário, né? E o ginásio, que hoje é o primeiro grau, né? E outra coisa são os adolescentes, que já estão ali na faixa no nível intermediário, né? No segundo grau. Então, há diferença nas três coisas. Geralmente, as crianças mais novas vêm com mais alegria, porque é um ambiente muito diferente, elas vão ver os amiguinhos, vão poder brincar no corredor, no escorregador, no pula-pula, naquelas coisas de brinquedos de escola. Em geral, elas vêm com muita alegria. As outras crianças, aí depende, também tem um grupo de crianças que a volta às aulas é uma coisa muito prazerosa, é muito alegre. E outros não, que é esse, provavelmente desse grupo que você está se referindo. Então, quais são os sintomas, né? Em qualquer dessas três idades? Você primeiro começa a observar o sono, né? Está dormindo a mais? Está dormindo a menos? Está com um sono mais sobressaltado? Tem terror noturno? Começa a fazer bruxismo, que é aquela, né, de ranger os dentes? A criança tem dificuldade para dormir, medos que aparecem. Então, primeiro, o sono é alterado. Segundo, é a alimentação. Então, ou comem demais ou não comem de menos, ou comem de menos. Tem crianças que vomitam, comem e vomitam. Não é? Tem crianças que têm uma voracidade por doces, ou por tudo isso decorrente de uma ansiedade, de uma tensão. Outra coisa que a gente presta atenção é na questão mesmo biológica, fezes e urina. Então, começa a fazer xixi na cama, começa a fazer xixi na fralda ou na calcinha, né? Porque a criança começa a ter enurese ou ecoprese, ou mesmo um fluxo maior, vai mais vezes ao banheiro ou retém mais, retém e não vai ao banheiro tantas vezes. Então, nós estamos falando de coisas básicas, sono, alimentação e a excreção do corpo, né? Mas a gente ainda tem que observar os aspectos mais emocionais. Então, nós estamos falando, a criança fica com muito falante, blá, 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 o dia inteiro, não consegue parar de ansiedade, ou, ao contrário, ela se retrai, ela fica muito tímida, muito acanhada, mais escondida, não quer sair, não quer ver amigos, tem mais medo, mais chorosa, mais lamentosa. Então, tudo isso são sintomas. Basicamente, se eu for dar uma regrinha geral, eu te diria que é qualquer alteração no teu comportamento padrão. E uma vez identificados esses sinais, então, como é que a gente pode ajudar? A primeira é
tentativa é do tratamento em casa mesmo, né? Então, assim, a mãe, se for o caso, fica mais presente, dá mais aconchego, conversa com a criança, procura entender o que está acontecendo, né? Às vezes a criança vai poder refletir que ela tem medo de que na escola os amiguinhos não vão gostar dela, medo de que ela não vai conseguir tirar nota boa, medo que ela não vai conseguir aprender ou passar de ano. Então, sabe, se a gente está falando de um pré-vestibulando, já tem uma tensão, porque vai ter o vestibular no final do ano, vai ser o terceirão, então é uma outra tensão. Primeira alternativa é o tratamento em casa mesmo, com as pessoas em casa, pais, mães, irmãos, que possam fazer esse acolhimento para essas demandas. E aí, sem dúvida, eu recomendo duas coisas. Um é uma escuta boa, sem julgamentos, e o outro é um acolhimento. Aquela coisa de dizer, mas é bobagem, imagina, tu vai ficar... Não, não é bobagem. Pode ser para mim, mas não é para você, né? Se você está se queixando, alguma coisa tem, a ponto de isso interferir no teu comportamento natural. Então, a primeira tratativa é em casa mesmo, né? Com esses requisitos aí. Às vezes a família já resolve, a mãe muda um pouquinho a alimentação, né? Inclui uma coisa mais calmante, vê outras atitudes que vão ter. Então, isso tudo já resolve. Se a coisa precisar, for um pouco mais séria e mesmo a mãe fazendo tudo isso não resolve, a alternativa é procurar, então, o pediatra e o psicoterapeuta, para que possa dar uma assistência para essa criança. A dificuldade do retorno à rotina pega essa diferença de faixa etária que você citou, né? Mas num contexto geral, como é que a gente pode voltar à rotina depois de um período prolongado aí de férias? Então, já começar na semana anterior, vendo uniforme, vendo material, já sabe, podendo já evitar aqueles passeios, coisa que as famílias não fazem. É a última semana, então vamos aproveitar tudo de férias. Não, é a última semana, então vamos já começar a introduzir um pouquinho rotina de sono, de alimentação e de material escolar, coisas ligadas à educação. Agora, é importante para que essa volta às aulas seja menos dolorosa, se a família conseguir estabelecer uma rotina. Jovem, criança precisa de rotina, desde bebê precisa de rotina, a rotina de comer, tomar o banho, dormir, dar sonequinha, depois ter outra comidinha, a hora que vai dormir. Então, é muito contraindicado crianças que ficam até meia-noite, 1h da manhã em jogos, em eletrônicos, em telas, né? Ou mesmo em coisas e atividades de muito... E de manhã cedo dormem, então aí dormem até 10, 11 horas e vão estudar de tarde. Crianças que fazem tarefa no chão, fazem tarefa em cima da mesa da cozinha, da família, que fazem tarefa no sofá, que fazem tarefa na frente da TV. Não é indicado, ela tem que ter um lugarzinho para ela, por menor que seja, um cantinho, para aquele ali ser o cantinho de estudo dela. O retorno à escola também envolve o reencontro com pais e colegas, né? Isso pode gerar um problema para crianças tímidas ou mesmo conflitos que já existiam. Como é que os educadores podem trabalhar com isso? É uma pergunta complexa, porque não existe uma regra simples. Depende de que educador e depende de que criança e que atividade. Não temos uma regra, né? Mas, assim como os pais, eu penso ser uma tarefa dos educadores ter um olhar diagnóstico. Você está entendendo? Então, o que é isso? É ver que aquele comportamento daquela criança tem uma coisa que não está de acordo, não está legal, tá? Então, ao fazer esse primeiro diagnóstico, né, um diagnóstico mais leigo, vamos dizer assim, feito pelos profissionais, eles possam então chamar os pais, apresentar a situação e fazer o encaminhamento. Ou vai para o pediatra, ou vai para o fonoaudiólogo, ou vai para o psicopedagogo, ou para o psicoterapeuta, para o psicólogo. Depende do que for aquilo que for identificado, entendeu? Talvez a principal questão para os educadores seja então tornar esse ambiente acolhedor, né? Isso deveria ser para qualquer criança, as que têm problema e as que não têm problema, exatamente para que não venham a ter, né? Então, esse ambiente acolhedor, aí é muito importante. O que é o conceito de acolhedor, né? Acolhedor não é só o abraço, não é só a manifestação de afeto, mas é assim,
Por exemplo, você tem muita dificuldade de falar em público, aquela criança que é muito tímida, e às vezes o professor não se dá conta disso, e que ele tem o queridinho do professor, né? Mas as outras crianças percebem muito isso, muito. Crianças que são muito amadas pelos professores são as crianças boazinhas, cooperativas, inteligentes e que estão ali, né? As crianças que causam problemas são mais afastadas. E ao contrário, as que causam problemas é que estão pedindo mais. Bom, Márcia, a gente agradece a sua participação. Vocês, psicólogos, são geralmente chamados aí para contornar temas sensíveis. A gente chama agora uma autora de livros infantis que trata esses assuntos nas próprias escritas. E hoje, no nosso Dicas de Leitura, nós temos um encontro muito especial. Uma escritora que tem feito suas publicações pensando na infância das nossas crianças, que faz parte do Clube da Leitura e que agora, no início do ano, com esse movimento dos nossos estudantes estarem levando os livros para casa, fica uma dica excelente para acompanharmos essa linda escrita. Sendo assim, eu agradeço, Sandra, a tua vinda até aqui, muito obrigada por aceitar o convite e gostaria de conversar um pouco mais sobre a tua trajetória, porque eu te conheci no dia de celebração lá dos 10 anos do Clube da Leitura, Gente Catarinense em Foco, com, na verdade, o lançamento do teu primeiro livro. E eu me encantei com a tua escrita. E a partir daí, o Clube da Leitura tem feito uma linda parceria com a tua produção. Então hoje a conversa fica nessa linha. Nós gostaríamos de saber como começou a Sandra, escritora. Nossa, foi um longo caminho, um longo aprendizado, porque eu não tinha essa experiência ainda, né? E é um texto muito peculiar para criança, então assim, eu reescrevi várias vezes, eu tive um apoio muito importante da minha editora, né? E depois teve a fase também das ilustrações que tinham que combinar, que passar essa nuance do que o texto contava. Então foi um exercício assim longo, muito prazeroso, assim, foi uma satisfação incrível poder construir isso, né, em conjunto com a editora, com a ilustradora, até às vezes mostrando para uma criança para ver o que ela estava entendendo. Então foi um exercício assim árduo, mas muito feliz mesmo. Tanto é que eu repeti outras vezes porque eu gostei demais de escrever para criança. Sandra, então, tu tens 3 títulos publicados. Fala um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro deles, então, fala sobre uma criança que convive com pais separados, que era o caso da minha filha, e que tinha essa questão de ir para a casa da mãe fim de semana ou ir para a casa do pai, e às vezes tinha um desconforto que ela não entendia bem de onde vinha. E eu resolvi abordar essa história com muito sentimento, falando muito do amor, da empatia, para que a criança entendesse que essa situação acontece hoje em dia, é muito comum, mas tem como resolver e tratar e conduzir de forma empática, com muito amor. Quer dizer, pode ser uma situação feliz também. Depois, o segundo livro fala sobre distração. Também uma situação meio autobiográfica. Quando minha filha foi crescendo, ela estava muito distraída e também tinha amiguinhos que passavam por isso na escola, bem naquela fase de alfabetização, assim, que é mais difícil, mais puxado. Então, muitas crianças tinham dificuldade de se concentrar. E eu fui atrás de informações sobre isso. Surgiu, claro, o TDAH, que também é um diagnóstico muito presente hoje em dia, né, nas escolas, nas famílias. Então, eu criei um livro com um personagem principal que tem essa distração. Não fala se ele tem o diagnóstico ou não, para não rotular, mas que ele conseguiu, com pequenas estratégias no dia a dia, contornar um pouco essa situação, ser mais aceito na sala de aula, socializar de forma mais fácil. Então, assim, desconstruiu um pouco essa dificuldade que a criança que é distraída sempre tem. Então, essa era a intenção do segundo livro. E o terceiro, que foi logo depois que acabou a pandemia, eu vou mostrar, né? Esse é o segundo livro, que fala sobre distração. E o terceiro fala sobre o uso do celular, que é um tema que agora está em todas as pautas, né? Logo que acabou a pandemia, eu comecei a perceber que as crianças vinham daquele modo online e migraram direto para essas plataformas, celular, mas
com excesso, né? Com muita avidez, assim, eu achei que aquilo não estava muito legal. Então criei já um livro falando sobre isso, foi em 2023 que eu lancei, mas está super atual, porque conta a história de um celular que fala com a dona dele, dizendo, olha, eu acho que você está pegando demais aqui, essa situação do online, você tem que dar um tempo do celular, eu estou cansado de você, eu já não consigo mais te acompanhar, é demais, né? Então, o caminho inverso, é o celular que está pedindo para ela deixar ele um pouco de lado. E essa história agora a gente está transformando num curta-metragem. Então, acho que era o momento de falar sobre isso e deu super certo, assim. As crianças estão aceitando muito bem, as escolas também. É um tema que a gente tem que conversar sobre ele cada vez mais, então acho que foi oportuno, eu tive essa sorte, digamos assim. Que lindo esse projeto atual, então, esse diálogo entre a literatura e o audiovisual. Como é que está acontecendo? Eu adaptei, aí veio o conhecimento do roteiro para cinema, né? Eu adaptei esse texto para a linguagem audiovisual, então vai ser um curta-metragem de uns 15 minutos e a história vai se passar numa escola aqui de Florianópolis e vai ser bem interessante, mas basicamente a história do livro está tal e qual a história do livro vai para o audiovisual. Ela vai ser uma adaptação assim bem fiel ao livro. Sandra, e nessa trajetória de escrever para a infância, como tem sido a receptividade das crianças? Gente, eu posso dizer assim que a minha grande satisfação é quando uma criança vem me dizer, olha, aconteceu tal coisa na minha vida por causa da história desse personagem que você criou. Teve uma criança que inclusive adotou o personagem desse meu primeiro livro para fazer uma apresentação para aula de português numa escola. Ela se identificou tanto com esse menino que ela trouxe ele para um trabalho da escola. Fiquei muito emocionada, às vezes eu recebo recadinhos no papel, até de mães dizendo, olha, eu não sabia como tratar o assunto com meu filho. Esse livro ajudou a começar a falar sobre isso, a desconstruir essa história tão pesada, né? Que é a separação dos pais. Então isso eu acho assim que é muito gratificante e tem me acompanhado ao longo dos 3 livros assim, e me move a pensar em próximos, né? Essa questão do tema sensível que a gente fala, às vezes difícil de abordar, mas me traz muita satisfação poder falar sobre algo difícil, mas com um bom resultado. Olha só, Sandra, 3 temas sensíveis, tão necessários, né, para a nossa reflexão cotidiana. Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão em casa, conhecerem um pouco mais sobre a tua obra. Então, eu acho assim que é fato, né, que estimular a leitura na infância é o que vai fazer com que a gente tenha um futuro melhor, né? Mas, além disso, eu acho que os pais, os adultos responsáveis têm que pensar muito que se eles forem bons leitores, eles vão passar esse exemplo e vão conseguir estimular muito mais as crianças a se tornarem também leitores, porque elas seguem o exemplo. Então, todos esses temas podem ser lidos em família. É importante que os pais conduzam esse assunto e mostrem para os filhos que eles também leem e que faz bem a eles. Eu acho que esse é o melhor exemplo, essa é a melhor forma de estimular a literatura na infância. Espia! Eu sou a Mocotinha e hoje eu vim aqui no Educa Floripa contar mais uma história daquelas que eu gosto para vocês, não tem? E a história de hoje é essa daqui. Sou Indígena, de Cláudia Flor de Maria, com as ilustrações de Raquel Teixeira. Prestem bem atenção que essa história é muito bonita. Sou indígena. Sim, sou indígena. Sim, sou curandeira, xamã, pajé. Sim, sou pássaro e disperso sementes. Sim, sou espírito livre desde o ventre da minha mãe. Sim, caminho por vários mundos. Sim, não ando só. Sou guiada pelos encantados, meus caruanas, herdados da minha avó. Caruanas são entidades de cura. Sim, tenho o corpo benzido por minha avó. Sim, tenho uma mãe de corpo.
Sim, peço licença para entrar em outros mundos porque nenhum me pertence. Sim, sou apenas moradora ou visitante dos mundos por onde eu caminho. Sim, converso com várias tribos. Sim, e conheço todas elas. Sim, sou essência da floresta e elas habitam em mim. Sim, sou cor de urucum. Sim, tenho corpo grafitado de genipapo. Sim, sou guardiã de Pachamamã. Sim, eu sou indígena. Gente, eu trouxe para vocês mais uma literatura de outras culturas, porque nós precisamos ampliar o nosso repertório. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, procurem por esse livro aqui, que vocês vão gostar, porque é lindo demais. Um beijo bem grande para vocês e até a próxima! Toda semana a gente traz contação de histórias, dicas de leitura e hoje a gente vai trazer dicas de filmes. Uma programação que para muitos faz parte das férias, mas que pode ser bem bacana para finais de semana em família. E se a sua vida fosse completamente diferente do que você imagina? Walter Mint é um homem comum que passa seus dias sonhando acordado com aventuras incríveis, até que ele decide transformar esses sonhos em realidade. A Vida Secreta de Walter Mint é um convite para explorar o mundo, superar desafios e enxergar a vida com novos olhos. The ice, Jace, she moves like a woman. Where have you been? Testing the limits of the human spirit. I'd like to climb your hair, test that out. Hey! Hey! How was your weekend? I had an awesome weekend. Wow! Já imaginou como funcionam as emoções dentro da sua cabeça? Divertidamente nos leva para o centro do cérebro de Riley, uma garota de 11 anos, onde suas emoções, alegria, tristeza, raiva, medo e nojinho, trabalham juntas para ajudá-la a enfrentar mudanças na vida. Uma animação divertida e emocionante, perfeita para entender que todas as emoções são importantes. Levels of sass. Take it to DEFCON 2. DEFCON 2. I don't know where this disrespectful attitude came from. You want a piece of this, Pops? Yeah, well, look. Prepare the foot. Keys to safety position. Ready to launch on your command, sir. Just shut up! Fire! That's it. Go to your room. Og Pullman é um menino que nasceu com uma condição genética rara e pela primeira vez vai estudar em uma escola regular. Extraordinário mostra como gentileza, amizade e coragem podem transformar vidas. Uma história inspiradora para assistir e refletir com toda a família. Neither of these helmets. Dear God, please make them understand. I know I'm not an ordinary 10-year-old kid. I've had 27 surgeries. They've helped me to breathe, to see, to hear without a hearing aid, but none of them have made me look ordinary. Essas galinhas têm um plano ousado: fugir do galinheiro antes que virem torta de frango. A Fuga das Galinhas é um clássico da animação stop motion que conquistou gerações. E a aventura continua com a sequência A Fuga das Galinhas, a Ameaça dos Nuggets, trazendo novas reviravoltas e ainda mais diversão para toda a família. E os próprios explosivos com sensor laser. O lugar é impenetrável. Que tal embarcar em uma viagem cheia de cores, música e reflexões? O Menino e o Mundo é uma animação brasileira aclamada no mundo todo, sem falas, mas com uma história emocionante sobre crescimento, descobertas e mudanças. Uma obra-prima visual e sensorial. Como vimos no programa de hoje, a educação de qualidade vai muito além da sala de aula. Ela está nas artes, nos desafios e descobertas que nos cercam. No próximo Educa Floripa, seguimos explorando juntos novas formas de aprender e crescer. Até lá!